Muito bem, alunos do primeiro ano. Aqui é o professor José Marcos de Biologia. Estamos de volta aqui para mais uma aula do PET 6, agora na semana 4, ok? Nessa semana a gente vai tratar de meiose. Na semana passada a gente tratou de mitose, que seria a divisão de células somáticas, células aí que dividem, que fazem parte do corpo, na verdade, né? Células musculares, células nervosas, enfim. Só que a gente tem um tipo especial de divisão para células que são gaméticas, para células que são aí reprodutivas, como espermatozoide e óvulo. Então, esse aqui, né, a meiose, é um tipo específico de divisão para espermatozoides e óvulos. E por que essas células precisam de um tipo específico? Pensem comigo. No momento em que ocorre a fecundação, você precisa manter o número de cromossomos característico da espécie. No caso aqui de seres humanos, o ser humano, ele tem 46 cromossomos. Isso é o comum, isso é o esperado, isso é o padrão para a espécie. Então pensem comigo, se você tem um espermatozoide e um óvulo, cada um com 46 cromossomos, no momento que houver a fecundação, você vai ter então um indivíduo que tem 92 cromossomos. Isso aqui está fora do padrão. Então você tem esse tipo especial de divisão para que ao final dela, cada um aqui desses gametas tem então 23 cromossomos, a metade do número de cromossomos da espécie. Mas quando ocorre a fecundação, é reestabelecido o número de cromossomos padrão da espécie, que é 46. Esse número de 46, existem outras espécies que têm esse número, mas isso não é regra. Né? Existem aí espécies de plantas com muito mais cromossomos do que o ser humano, assim como existem indivíduos, né? Existem espécies aí que têm um número menor de cromossomos. Então esse valor vai variar de espécie para espécie. Então, meiose é um tipo de divisão celular em que você tem células diploides. No caso, então, uma célula diploide do ser humano, ela possui 46 cromossomos. Ao final do processo de divisão, vão ser originadas 4 células filhas que serão, então, haploides, ou seja, terão a metade disso, terão 23 cromossomos. Por isso que a gente diz que essa divisão ela tem um caráter reducional, ela vai reduzir o número de cromossomos. E depois, no momento da fecundação, é reestabelecido a diploidia da espécie. Então você tem aqui, um tipo, um exemplo aqui de meiose em que essa célula tem 2 cromossomos. Esses 2 cromossomos, eles se duplicam, assim como no processo de mitose. Os cromossomos, eles se duplicam antes de entrar em divisão. Mas o fato deles se duplicarem não aumenta o número de cromossomos, pois são cópias idênticas de uma mesma informação. Na meiose 1, porque aqui nós temos 2 etapas, 2 meioses acontecendo. Primeiro você tem a meiose 1, depois você tem a meiose 2.
Na meiose 1, você vai separar então cromossomos homólogos. Para depois, na meiose 2, você separar as cromátides irmãs. Ou seja, na meiose 1, você tem então a redução do número de cromossomos por célula. Observem aqui, nesta célula inicialmente você tem 2 cromossomos que serão separados. Aqui você tem um cromossomo, aqui também você tem um cromossomo. Ambos estão duplicados, porque foi isso que aconteceu previamente à meiose 1. Depois que ocorre a meiose 1 com a então, separação desses cromossomos homólogos, a meiose 2 ela vai ser idêntica ao processo de mitose. O que ocorre na mitose? A separação de cromátides irmãs. E aqui é isso que está acontecendo. Você tinha então um cromossomo duplicado no início da meiose 2 e ao final você vai ter uma cópia para cada célula desse cromossomo duplicado. Essa cópia a gente chama de cromátide irmã. Então você tem um parque de cromátides irmãs que são separadas, né, para que cada uma delas vá para uma célula, que vai ocorrer essa divisão aqui ao final do processo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Por isso que você sai de uma célula e ao final do processo você tem 4. Ao final da meiose 1, você tem 2 células com metade do número de cromossomos da célula inicial e depois, na meiose 2, você vai separar as cromátides irmãs. Então, essa daqui vai para um lado, essa daqui vai para o outro. O mesmo acontece aqui embaixo. Mas não acontece só isso. Isso aqui é o padrão, é o básico para a gente entender meiose. Você tem então 2 fases, né? 2 meioses, como eu expliquei. Antes disso você tem a intérfase, que é padrão também para mitose. Você vai ter esse tipo de preparação para a entrada da divisão. E você tem aqui algumas peculiaridades. Por exemplo, na meiose 1, você vai ter então prófase, metáfase, anáfase e telófase, assim como você tinha na mitose. Na meiose 1 você tem isso, na meiose 2 também. A meiose 1 é aquela que a gente tem que se preocupar, porque é nela que ocorrem eventos que a gente não viu até então. A meiose 1 ela é subdividida em subetapas. Você tem aqui leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Nos 4 primeiros ocorrerão mudanças apenas no DNA. Por quê? Porque você está preparando esse DNA para separar os cromossomos que são homólogos. Depois, na diacinese, que é o evento de separação, né, que vai ser aqui então o evento de separação desses cromossomos homólogos, você está então preparando a célula para as fases posteriores que virão. Então, por exemplo, aqui, o paquíteno, que seria a terceira subetapa da prófase 1, é nela que ocorre o evento que mais importante. Nela, esses cromossomos que são homólogos, eles estão pareados, coisas que aconteceram então ao longo aqui do processo, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, eles estão então pareados. E o que vai acontecer? Eles vão trocar fragmentos, eles vão trocar genes. Por que isso ocorre? Para aumentar a variabilidade genética. Então você tem aqui
entre esses cromossomos que são homólogos, troca de fragmentos. Então você vai ter um evento chamado de permutação. Na permutação ocorre então troca de genes entre cromossomos homólogos. Então, se você observar nesta figura aqui, você tem um par de cromossomos homólogos e olha só, eles trocaram fragmentos. Você tem aqui um cromossomo vermelho com uma perninha azul e um cromossomo azul com uma perninha vermelha, ou seja, eles trocaram fragmentos, eles sofreram uma permutação. De todas as etapas da meiose, essa é a mais significativa. É nela que ocorre um evento aí primordial para aumento da variabilidade genética, seja em humanos, seja em qualquer espécie. Então, depois que ocorre essa permutação, os eventos que vão ocorrer posteriormente são similares aos que ocorrem na mitose. A diferença aqui é que a gente vai ter, então, na anáfase 1, a separação de cromossomos homólogos. Então, aqui nesse momento, você está diminuindo, você está reduzindo a quantidade de cromossomos existentes na célula. Então, se a gente observar aqui, nesse exemplo, você tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. Então, o que vai acontecer aqui daqui a pouco? Essa célula vai entrar na divisão existente na meiose 1 e você vai ter duas células com 2 cromossomos cada. Percebam aqui também que essas células, melhor dizendo, que esses cromossomos sofreram permutação. Vejam que eles trocaram fragmentos, isso aqui é evidente. Essa troca de fragmentos, ela é ao acaso, ela é aleatória. Por isso que existe aí esse aumento de variabilidade genética, por isso que dificilmente pais terão filhos provenientes de duas gravidezes separadas parecidos, iguais, porque toda vez que é formado um gameta, essa mistura de cromossomos, ela é aleatória, ela é ao acaso. Então, aqui ao final da telófase 1, você tem a primeira divisão celular. Você então vai formar duas células com metade do número de cromossomos. Esses cromossomos ainda constituídos de duas cromátides irmãs, ainda duplicados. O que vai acontecer na meiose 2 é basicamente o que a gente já viu para a mitose. Então, aqui você tem, na meiose 2, o evento mais importante acontecendo aqui na anáfase. Na anáfase você tem, então, você tinha, cromossomos duplicados. Ao final, você vai separar esses cromossomos, vai separar as cromátides irmãs. Como isso está acontecendo em duas células, que é o saldo aqui do final da meiose 1, ao final de todo esse processo, você vai ter, então, 4 células que serão haploides, ou seja, com a metade do número de cromossomos da célula aqui inicial. Ok, pessoal? Estarei de plantão durante o horário estabelecido para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima!